Teria algum problema se eu ministrasse com a máscara? Não? Os irmãos estão ouvindo bem? Porque acho que a maioria aqui dos irmãos sabem, né? Eu tenho uma filha e ela é do grupo de risco, tá? E sabemos que esse vírus, ele tem sofrido algumas variantes, ou seja, cada dia que passa ele está se tornando mais forte. E vi uma notícia essa semana que as escolas lá em Barcelona, infantis, as crianças foram contaminadas, né, com esse vírus, já com a variante desse vírus. Na França também já teve a mutação dele. Então, não é brincadeira. Esse vírus não é brincadeira, não é verdade? Quem aqui conheceu o pastor Daniel Malafaia, né? Hoje já não está mais no meio dos viventes, não é verdade? Pastor presidente das Assembleias de Deus ali de Campo Grande. Então, nós temos que tomar as devidas precauções, como de fato o governo tem anunciado: lavar todos os instantes as mãos, o rosto, passar álcool, né? Evitar o convívio social, estar muito perto um dos outros, porque até quando vai enterrar, sabemos que a família não é a família toda que pode ir, né? Somos mais próximos e os mais chegados ali. Então é algo bem doloroso de fato. Amém? Então, por esse motivo, a minha esposa e a minha filha não puderam estar me acompanhando. Amém? Fico feliz aqui por ver ali o meu amigão Alex, sua família, né, o Washington ali também, meu amigão. Fico muito feliz. E quando o pastor me fez o convite, o pastor Gutenberg, ele me deu um tema, né? Falou que era a noite de hoje seria uma pregação temática, né, direcionada à família. E quero já ser grato ao meu nobre amigo, pastor Gutenberg, quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade a qual ele me concede. Eu peço a Deus que seja uma palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações, que ela encontre terreno fértil. Amém? E que de fato ela possa gerar em nós o reino de Deus, compromisso com o seu reino, com a sua glória. Amém? E o tema que eu escolhi foi: qual a motivação do seu casamento? Ou seja, por qual motivo que você se casou? Qual a finalidade? Qual o propósito de você ter se casado? Porque vivemos em tempos onde famílias, casamentos estão sendo desfeitos. Nós temos o IBGE aqui no Brasil, que faz as pesquisas, e se nós formos olhar as estatísticas do IBGE, vamos ver que o número de divórcio aumentou superiormente aos números de casamentos. As pessoas estão se divorciando bem mais do que se casando. Agora, por que isso? Existe alguma falha, algum erro? Existe alguma problemática?
Isso é óbvio que existe. Não é verdade? E eu lembro que a parede do meu quarto deu aquelas infiltrações. E eu não sou pedreiro, mas eu peguei uns pisos lá em casa, né? Comprei uns pisos e descasquei a parede, embolsei novamente, comprei argamassa e coloquei 2 fileiras de piso na parede do meu quarto. E pintei a parede do quarto, ficou bonitinho. Aí hoje, a infiltração ela subiu, passou o piso, ela subiu. Ou seja, eu pensei que tivesse sanado o problema, mas não sanei o problema. Não sei se dá para os irmãos verem daí, eu tentei tirar uma foto. Dá para ver a infiltração? Essa é a parede lá do meu quarto. Dá para ver a infiltração? Ela subiu, ela passou o piso. Ou seja, eu pensei que tinha sanado o problema colocando aquele piso. Eu falei, a infiltração vai acabar. Mas na verdade, eu só posterguei o problema, porque não sanou o problema está lá. E da mesma forma, irmãos, é o nosso casamento. Às vezes o problema tem que ser sanado lá na raiz. Temos que ir na raiz do problema para sanar esse problema. E não apenas colocando piso ou descascando parede, como eu fiz. E eu estou fazendo uma obra lá ao lado do meu terreno. E eu fui cavar uma sapata com 30 centímetros, a sapata encheu de água. Ou seja, no meu terreno existe uma nascente de água. É essa água que está prejudicando a obra da minha casa, as minhas paredes. Então eu conversei com o meu vizinho, que é pedreiro, mestre de obra, o Jair, ele me falou o seguinte: Douglas, você tem que cavar mais fundo para sanar esse problema. Você tem que cavar 50 centímetros abaixo da sua sapata e colocar um tubo de 100, furar esse tubo pelo meio por completo e colocar brita por cima e uma manta e depois jogar a terra. Porque toda a água que vier vai entrar nesses furinhos e você tem que colocar esse tubo dentro de um ralo para dar direcionamento a essa água. Só dessa maneira que você vai solucionar o seu problema de infiltração na sua casa. Eu falei, muito obrigado. E assim é a nossa vida conjugal. Assim é o nosso casamento. Se não atacarmos na raiz do problema, nós não vamos conseguir vencer. Vamos tão somente postergar o problema. O problema vai estar lá. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes colocamos pisos para sanar o problema, quando que na verdade deveríamos ir na raiz do problema. Às vezes tentamos buscar ou encontrar a felicidade e a cura do nosso casamento, colocando pisos, ou seja, dando um jeitinho brasileiro, ao invés de irmos na causa. O problema às vezes é bem mais fundo que pensamos. Às vezes o problema é estrutural. E a primeira pergunta: quem é o casal aqui mais novo? O casal mais novo, quando eu digo o casal mais novo, não é aquele que casou ontem, é aquele que de fato tem menos idade. Quem? Você, Bruno? Tá? É? E a Joyce está? Não? Tá, vai chegando. Então eu gostaria de chamar aqui o irmão João, por gentileza, e a sua esposa. Por gentileza, faz favor.
Gostaria de chamar também o irmão Alex com a sua esposa, por gentileza. Faça essa gentileza. Podem ficar aqui na frente mesmo, esse casal aqui. Esse aqui, por gentileza. Tem um microfone para vocês? Eu vou fazer algumas perguntas, eu vou pedir aos casais que sejam naturais, por gentileza, sejam naturais as perguntas, ok? Porque talvez ali, sentados, irmãos, tenham os mesmos pensamentos que vocês, ok? A primeira pergunta é: por que vocês se casaram? Seja sincero, seja uma resposta natural, não tem certo nem errado. Por que você se casou? A primeira pergunta, pode responder, por gentileza. Nós nos amamos. Que se amaram, né? Irmão João. Mas se casamos porque não gostava dele, né? Por causa do amor, né? E qual a finalidade dessa união de vocês? Vamos junto até que a morte nos separe. Vamos juntos. Isso que a irmã falou, né? E entre outras coisas, sabemos das adversidades que vai vir no nosso casamento e nos preparamos em Cristo, né, para enfrentá-las. E vocês acham que existe algum propósito na união de vocês? Por que vocês se casaram? Por que Deus permitiu a união de vocês? Sim, existe sim. Nós nos casarmos, vivemos para Cristo, juntos sempre, na alegria, na dor, e juntos, porque o casamento é uma instituição de Deus. Deus criou homem e mulher, né, para que nós formássemos família e fôssemos felizes para todo sempre. Não tem essa coisa de casar hoje e amanhã separar, não. Isso não é de Deus, não. Alex. Se casar para a pessoa. Sim, propósito sempre, né? Mesmo a gente não estando seguindo a Cristo na época que nós nos casamos, mas sempre respeitando a instituição família. Eu, antes do irmão outrora, quando nós éramos novos, né? E até a morte que separe, né, irmão? E vocês acham que existe alguma missão no casamento de vocês? Com certeza. Com certeza. A missão, ela é sempre dada e pedimos a Cristo para conseguir cumprir. Quer ver, nesse mundo que nós vivemos é muito árduo. O casamento ele tem que haver companheirismo. Para você entender a sua esposa e o seu esposo, os dois têm que ter a mesma linha de raciocínio e pensamento para que Deus possa agir. Porque a obra de Deus ela é grande, mas você tem que entender que você não faz a obra sozinho, que você tem seus 50% para poder te ajudar. E sendo só uma carne, pensamos da mesma forma juntos, conversamos, analisamos e fazemos aquilo que Deus botou no nosso coração. Nós oramos em busca disso. Amém. Obrigado. Pode se sentar. Agradeço a vocês. Os irmãos vão entender melhor agora. Foi feita uma pesquisa sobre felicidade. E os fatores que foram escolhidos para os participantes foi o fator econômico, né, que é o fator financeiro do seu bolso, o fator cultural, o fator saúde, o fator sociológico, e fator familiar e fator propósito. E sabe qual o fator que foi o número 1? Por que as pessoas se casam? Foi o fator
propósito. Ou seja, a descoberta foi o cumprimento de um propósito, ou seja, a minha vida, ela tem um propósito. O meu casamento, ele tem um propósito. E tem muitas pessoas que se casam até o dia de hoje, sem saber o propósito pelo qual estão se casando. Muitos casam somente para satisfazer a sua carne, porque acha que isso é que eles vão fazer até o final da sua vida. Aí quando a mulher vai primeira vez para o salão e pede R$200 para fazer o cabelo, pronto, aí começa, aí já não tem mais aquela empolgação, né, do início. Aí quando vai no mercado e deixa R$1.000 nas compras do mês, pronto, a empolgação já vai diminuindo mais ainda. Aí quando eu casei para isso, mas agora já não estou nem mais fazendo isso, o que está acontecendo? Porque casou com a motivação errada, com o propósito errado, ou seja, ainda não descobriu o real propósito de um casamento. Como nessa pesquisa, a descoberta foi o cumprimento de um propósito na vida familiar, na vida conjugal. O fator predominante de um casamento feliz é: o meu casamento está tendo sentido e está tendo um propósito. O fator predominante de um casamento feliz é: o meu casamento está tendo um sentido, o meu casamento está tendo um propósito. Porque tem muitas pessoas também que se casam e dizem o seguinte: eu vou casar para fazer aquela pessoa feliz, e vice-versa. E quando que na verdade vai morrer procurando essa tal felicidade e não vai encontrar. Vai morrer infeliz, procurando essa felicidade e não vai encontrar. E eu vou explicar já mais adiante o porquê. Existe um judeu, um austríaco, chamado Viktor Frankl. Ele foi levado cativo para os campos de concentração nazista. Não sei se o pastor Gutenberg já ouviu falar dele. Ele nasceu em Viena, em 26 de março de 1905, e morreu em Viena mesmo, 2 de setembro de 1997. Ele foi um neuropsiquiatra. Já ouviu falar? E fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia e análise existencial. Dr. Franklin ficou mundialmente conhecido depois de escrever a sua experiência dramática em 4 campos de concentração nazistas. Em seu best-seller internacional, Em Busca de Sentido, Viktor cria a primeira ciência especializada em sentido da vida do mundo. Tem uma frase dele que ele diz: não procurem o sucesso, quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar, porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido, ele deve acontecer, e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Olha o que ele vai falar, olha a descoberta dele. Ele estava ali no campo nazista, sofrendo, e ele percebeu que
as pessoas, os seus amigos ali que estavam presos com ele, que morriam mais rápido, mais facilmente, ele percebeu o seguinte: que eles estavam morrendo porque eles não tinham um objetivo, eles não tinham sentido na vida, eles não tinham um propósito. Já o Franklin não, perdeu seu pai morreu, sua mãe morreu, só ficou a sua esposa, e ele estava nessa pesquisa, no auge dessa pesquisa, quando foi levado para o campo de concentração, e a sua esposa estava gerando. Então, quando o separaram, o que motivava ele todas as manhãs a levantar, a acordar e ajudar ao próximo, era: ele tinha um propósito. E qual era o seu propósito de vida? Encontrar a sua esposa, que estava gerando um ser no seu ventre. Então, essa motivação fazia com que ele suportasse o sofrimento do campo nazista. O que eu estou querendo te dizer com isso? Talvez vocês estejam sofrendo em vossos casamentos, mas o que vai fazer você suportar esse sofrimento? É o propósito que você tem que descobrir. E eu vou revelá-lo nessa noite. Então esse judeu austríaco, ele descobriu isso. Ele falou: não persigam o sucesso como um alvo, e nem a felicidade, porque vocês não vão encontrá-la. E tem pessoas jovens casando no século atual, achando que vão ser felizes, com essa motivação: eu vou me casar para se tornar feliz, porque na casa dos meus pais eu não tenho essa felicidade. E vai ter um casamento frustrado. Olha a outra frase dele: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E esse judeu, ele conseguiu sair do campo de concentração, porque ele tinha um propósito. E quantas das vezes, em nossas famílias, nós ainda não encontramos esse propósito? O casamento é tão importante, pois foi criado antes da queda. Vamos ler em Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao 28. Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao verso 28, que diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Repitam comigo, por gentileza: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus, ele cria esse casal
e entrega para eles uma missão. Deus cria essa família com uma missão. E que missão é essa? A missão de refletir. Repitam comigo: a missão de refletir. Essa é a primeira missão que temos que guardar em nossas vidas. E essa seria tão importante que quando algum pastor ou padre realizar um casamento, ele deveria passar isso para os noivos e dizer: vocês estão se casando, mas vocês têm uma missão a partir de agora. Qual é? De refletir. Refletir a imagem de Deus. Essa é a primeira missão de um casal: refletir a imagem de Deus. É a missão de refletir a imagem de Deus, de espelhar a imagem de Deus. Um homem só não consegue refletir a imagem de Deus. É por isso que ele cria a família, para refletir a imagem de Deus. Quando Deus diz aqui, onde nós lemos, eu pedi aos irmãos para repetir, está escrito, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Ele diz o que? Façamos. Aqui está o Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando ele cria o homem, ele fala: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, aqui está Deus, faça assim comigo, e aqui está o homem. Deus, ele criou o homem para refletir a sua imagem, ou seja, quando eu, Douglas, olho no espelho, eu vejo a minha imagem. Sim e não, né? Porque se eu tacar uma pedra no espelho, ela vai quebrar, mas não vai atingir ao Douglas, sim a imagem, correto? Então, quando eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem. Então, quando Deus cria o homem, ele cria com esse objetivo, com esse propósito de olhar para o homem e ver ele. Ele quer olhar para o homem e ver ele. Ele quer refletir a sua imagem no homem. Mas só que, quando ele olha para Adão, ele não consegue ver ele. Ou seja, isso aqui está igual aqui? Não. Ele não consegue. Então, por isso que ele fala: não é bom. Vemos que no capítulo 1 ele cria o sol, ele fala é bom. Ele cria a lua e fala é bom. Ele cria os peixes e fala é bom. Ele cria o mar, ele fala é bom. Ele cria a terra e fala é bom. Ele cria os animais e fala é bom. Mas quando ele cria o homem, ele fala não é bom. Não é bom. Está faltando o quê? A mulher. Então ele faz o homem cair em um profundo sono, que no original ele mata o homem, né? Ele de fato ele mata Adão e retira da sua costela, da sua lateral, a mulher. Agora sim, Deus ele consegue ver a sua imagem, consegue agora o homem refletir a imagem de Deus. Essa é a primeira missão de uma família: refletir a sua imagem.
Porque agora o casal, quando se une, ele consegue agora gerar. E gerar é o único atributo que pertence a Deus. Deus consegue criar do nada, que é o verbo bará. Deus, ele é o único ser que cria do nada alguma coisa. E quando o casal se une, ele consegue gerar. Tem alguma gestante aqui? Joyce? O que aconteceu? O varão se uniu com a varoa e agora eles conseguem gerar. É um atributo de Deus, que Deus permitiu ao homem gerar. Agora, Deus, ele consegue olhar para a família e ver a sua imagem. Gera 1, gera 2, gera 3, gera 4. Deus agora consegue ver a sua imagem na família. Deus, ele não consegue ver a sua imagem no homem sozinho, mas ele consegue agora ver a sua imagem na família. A família agora consegue refletir a imagem de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O homem sozinho, ele não fede nem cheira. Tanto é que quando Adão estava sozinho no Éden, a serpente se aproximou dele? Sim ou não? A serpente nem quis saber de Adão sozinho. Mas agora, quando Deus faz a sua adjuntora e coloca, une ali os dois, aquele casal, aquela família, a serpente se aproxima. Sabe por quê? Porque a serpente entendia que agora Deus estava no jardim. O casal, a família pode chegar em qualquer lugar e dizer: Deus chegou. É claro que não vai falar isso porque vai soar como prepotência, como arrogância. Mas a família pode chegar em qualquer lugar e dizer: Deus está aqui. É por isso que a Bíblia nos relata que onde houver dois, ou eu ali, onde houver dois ou três, eu ali estarei. De fato é Deus. De fato é Deus. Agora, uma pessoa sozinha não tem como dizer é Deus. Foi claro? Entenderam? Então a primeira missão de um casal é refletir Deus. A primeira missão da família é refletir Deus. Quando entendemos isso, a felicidade, ela vem como efeito colateral. A felicidade, a busca pelaquela felicidade que as pessoas tanto buscam, ela vem naturalmente. Quando estamos refletindo Deus, a felicidade, ela chega na tua vida naturalmente, vem como efeito colateral. Mas quando alguém vai buscar a felicidade da sua própria maneira, achando que comprando vários apartamentos, vários prédios, alugando, vendendo, comprando vários carros, tendo uma conta bancária recheada, que isso vai lhe trazer felicidade, é ilusão, é mentira. Temos aí o depoimento de Steve Jobs, não é isso? Já assistiram o depoimento dele? O dono da Apple, o falecido, né? Que ele vai dizer no final da sua vida que ele alcançou tudo o que ele queria, mas ele era uma pessoa infeliz. Eu ouso dizer para os irmãos que os pobres da África são mais felizes que os ricos da Europa. Eu ouso dizer aos irmãos que os pobres do Nordeste, do nosso Brasil, são mais felizes que os ricos de São Paulo.
Existem muitas pessoas ricas, infelizes, porque acham que o dinheiro traz a felicidade. Não é. O que traz a felicidade é uma vida com compromisso, é uma vida com sentido, é um casamento com sentido. São famílias que entendem que tem que refletir a imagem de Deus. Por isso que Deus criou a família, para refletir a sua imagem. A segunda parte é implantar o reino de Deus na terra. Aquela hora ele está certa? Já se passou isso tudo mesmo? Meu Deus. Então a segunda parte é implantar o reino de Deus na terra. Deus, ele vai governar a terra através das famílias que refletem a sua imagem. Estamos nessa terra cumprindo uma missão. Estamos numa guerra e a felicidade é um subproduto dessa missão. Enquanto estivermos buscando a felicidade, seremos infelizes. Não tem como, irmãos, trabalhar para esse Deus e dizer: eu faço, eu sou, eu penso assim e assado. Tem famílias que é assim, que o esposo chega e fala: eu penso assim. A esposa chega e fala: eu penso assado. Enquanto um está pensando assim, o outro está pensando assado. Isso não é refletir a imagem de Deus. Veja o que Deus disse lá no Éden: façamos, ou seja, estamos em comum acordo. Façamos. Deus, ele não criou o homem para viver só. Veja que Adão, ele era incompleto quando estava no jardim sem a sua ajudadora. Adão, ele tinha domínio sobre os animais, sobre os peixes, os répteis, e tinha Deus acima dele. Deus, ele descia todas as tardes para conversar com Adão. Então, ou seja, Adão tinha Deus acima, os animais, os répteis e os peixes abaixo. Mas Adão, ele não tinha a mulher ao seu lado. Deus não fez o homem para viver. Deus, ele fez o homem para conviver com a sua disjuntora, com o seu próximo. O homem não vive, ele convive. É por isso que tem muitos casamentos frustrados, porque o homem pensa assim e a mulher pensa assado. Mas temos que chegar diante de Deus e falar: tá bom, você pensa assim e eu penso assado. Agora vamos colocar os nossos pensamentos diante de Deus e perguntar qual é o pensamento dele, o que ele acha disso. Segundo Coríntios, abram as vossas Bíblias, por gentileza. Segundo Coríntios diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segundo Coríntios 3:18. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O apóstolo Paulo entendeu isso lá na frente. Ele entendeu que ele tinha que refletir Deus. É por isso que ele nunca andava só. Ele sempre tinha companheiros ao seu ministério.
Porque uma pessoa sozinha não faz nada, não consegue nada, não vai a lugar algum, e não tem aprovação de Deus. Na carta aos Colossenses, Paulo afirma a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em mim. Colossenses 1:27, Paulo vai dizer que é Cristo em nós. Cristo em nós, e não Cristo em mim. Cristo em nós. Porque Cristo em mim. Preste atenção, o homem mais Deus é igual ao homem sozinho. O homem mais Deus é igual ao homem sozinho. O homem precisa de Deus, mas também precisa de gente. O homem também precisa de gente para conviver. Se uma pessoa liga para a tua casa de madrugada e diz o seguinte: olha, estou com esse problema assim, assim, assado, você vira para a pessoa e fala assim: tudo bem, meu irmão, vou orar por você, tá? Fica com Deus, e desliga. O que você fez? Deixou a pessoa sozinha. Porque a pessoa te ligou porque estava precisando de você. Estava precisando de um auxílio, de um socorro. João 17. Verso 21 diz assim: a oração sacerdotal, a oração de Jesus. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus, Jesus está dizendo que eles sejam um, Pai, como eu sou em ti e o Senhor é em mim. Sejamos um. Essa é a oração sacerdotal, a oração do Cristo. Temos que ser um. Agora vem a terceira parte: como se tornar um. Alguém tem algum exemplo aí como se tornar um? Podem falar. Como se tornar um? Oi? Não ouvi. A irmã falou casando e a irmã? Casando. Como se tornar um? Mas tem pessoas que se casam e não se entendem, não é verdade? Hã? Sim ou não? Tem pessoas que casam e não se entendem, porque não entenderam o propósito, o sentido de um casamento. Então, como se tornar um? Crendo que Ele não apenas é Deus, mas o Senhor Deus. Vejamos que no capítulo 1 de Gênesis, todo o capítulo 1 está escrito lá: e Deus fez o sol, e Deus fez a lua, e Deus fez o mar, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez. Capítulo 1 de Gênesis. Deus fez. Que no original é Elohim. Era como os elohistas chamavam. Elohim. Deus. Agora, quando Deus cria o homem, a partir do capítulo 2 ali, do verso 4, vai dizer: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus
Yahvé Elohim, quando o Senhor Deus, ou seja, antes da criação do casal, antes da criação do homem, Deus, ele era somente chamado de Deus. Do sol, da lua, do mar, dos peixes, dos répteis, Deus. Agora, após a criação do casal, após a criação da família, ele não é somente Deus, ele também agora é Senhor Deus, dono. Ele é o seu dono. Ou seja, é por isso que tudo que Yeshua fazia, tudo que Jesus fazia e pedia a ele, acontecia, porque Jesus estava sempre orando a ele, sempre em conexão direta com ele. Tudo que Jesus ia fazer, ele ia, consultava ao Pai: Pai, eu e o Senhor somos um, assim como eu sou um em ti, o Senhor é em mim. Um. Ou seja, a serpente, ela vai falar para a mulher. A serpente, ela vai falar para a mulher. No capítulo 3, verso 1. A serpente vai falar para a mulher antes da queda: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, olha a palavra dele, assim que Deus disse. Olha a sagacidade da serpente, assim que Deus disse. Aí respondeu a mulher, que foi pior ainda, olha o que a mulher vai dizer. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o quê? Deus. Disse Deus. A mulher parou de se relacionar com o Senhor Deus. Não foi Deus que disse, foi o Senhor Deus, o dono da sua vida. Todas as vezes que a família parar de se relacionar com o Senhor Deus, o problema está formado. Senhor Deus. Ele agora não é só Deus, ele é Senhor Deus. Yahvé Elohim, o nosso dono. Então todo o nosso projeto temos que colocar diante dele. O Senhor aprova? É isso que o Senhor quer? Pode vir, pastor. Pode vir. É isso que o Senhor quer? Temos que colocar diante dele. Não é eu vou fazer o meu casamento, não, façamos com o seu cônjuge. Façamos. Temos que refletir a imagem de Deus e implantar o reino de Deus nessa terra. E temos que ser um. Amém? Esse é o propósito da nossa família. Esse é o propósito de um casamento. Cumpriu esses fatores, a felicidade vai chegar na sua vida, como efeito colateral. Não tenha dúvida. Agora não vá atrás da felicidade, porque vai continuar sendo infeliz. Amém? Agradeço ao Senhor, agradeço aos irmãos pela paciência. Espero ter sido produtivo esta palavra, e que Deus vos abençoe. Amém?